Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Edson Osório e hoje a gente vai falar de um tema que atrai muitas pessoas, que é a perda de peso. Eu acho assim um tema meio polêmico, porque por mais que eu detenha muitos conhecimentos sobre como ganhar peso, sobre como perder peso, eu não gosto muito de trazer esse produto para vocês, porque as pessoas tendem a fazer o uso meio errôneo e com muita sede ao pote. Mas justamente por isso que é legal a gente fazer um vídeo informativo no assunto, né? Quando a gente fala em ganho de peso, geralmente a gente está dizendo que a pessoa acumulou o dosha de kapha, né? Para quem não lembra dos doshas, o Ayurveda leva em conta que existem três biologias, três características biológicas inerentes a todas as pessoas. Todo mundo tem as três, mas às vezes sempre tem um pouquinho mais de uma, um pouquinho mais de outra. Essas três características podem se resumir como uma fogueira. Uma fogueira é feita da lenha, que constitui a matéria, a parte densa. Ela é feita do fogo, que promove o metabolismo e a transformação. E ela é feita do ar, que tanto dá espaço etéreo para aquilo existir, quanto alimenta a fogueira com o ar, com o oxigênio. Então, esses três princípios de parte etérea e vazia, fogo e metabolismo, e lenha e nutrição, são as três biologias no Ayurveda. A gente dá a isso o nome de Vata, é o vento sutil, Pitta é o fogo constante da fogueira e Kapha é a nossa parte mais densa, a nossa lenha. Então, geralmente, quando as pessoas engordam, elas engordam no dosha de Kapha. Você fala assim, eu estou acumulando Kapha na vida, mas não existe só uma causa para o acúmulo de peso, tá? Então, a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre as diferentes causas para acúmulo de peso, os diferentes acúmulos de peso nos três doshas, nessas três biologias. Aí você vai conseguir se ver um pouco melhor e entender qual vale para você. E a gente vai falar dos três tipos de rotina adequada para cada um emagrecer. Eu já tratei muitas pessoas para ganho de peso, já tratei muitos obesos mórbidos e assim, o tratamento é muito certeiro se você entender esse conceito que eu vou apresentar para vocês. Se vocês acham esse assunto interessante, se vocês acham que pode ser legal para a vida de vocês saber um pouquinho mais, não deixe de curtir o vídeo, não deixe de compartilhar o vídeo, que a gente vai estar abordando esse tema exaustivamente, beleza? Então vamos lá, pessoal. O entendimento de o que me levou a ganhar peso é mais importante do que o peso em si. Muitas pessoas, elas acumulam peso porque elas acordam tomando café e comendo pão. E a consequência do café e do pão, se você não toma café e come pão, mas você tem o que eu vou dizer agora, você vai se tratar do mesmo jeito, tá? Então, se você come coisas ressecantes no café da manhã, panquequinha de aveia, café e pão, muito queijo, muita fruta seca, muito suco verde, qualquer coisa que possa secar o seu corpo, vai promover a desidratação do intestino grosso. Esse intestino grosso, ao invés de fazer um cocôzão inteiro e pastoso, ele vai fazer bolinhas. E essas bolinhas são basicamente um cocô inteiro e pastoso que ficou tantos dias no seu corpo que ele desidratou. Seu corpo puxou toda a água dele. Então, para quem toma pouca água, para quem fica acordado muito tempo, para quem come muita farinha, muita salada, toma muito suco verde, muita coisa fria, que são essas ervas resfriantes, couve, coentro, qualquer coisa que seja amarga, o café e o pão, tudo isso promove ressecamento. E esse ressecamento vai ser sentido no intestino. E se o seu intestino constipa, se o seu intestino não está conseguindo eliminar os dejetos, naturalmente o seu corpo vai acumular coisa. Se a ponta do funil está entupida, o funil começa a encher e transbordar. E aí vai transbordando o tecido por outras áreas do corpo. Então, uma das grandes causas para o aumento de peso é quando a pessoa constipa e deixa de ir ao banheiro, tá? Uma das melhores formas de tratar isso é pegando o óleo de rícino da farmácia, misturando com gengibre em pó e fazendo uma massinha, recheando o seu umbigo com essa massinha todas as noites antes de dormir. Pode tapar com esparadrapo microporo, compra um esparadrapo que seja de bom valor, boa qualidade, porque ele não machuca a pele. Se a gente pegar uma pessoa que tem um acúmulo de peso muito grande, mas na verdade ela vai ao banheiro todos os dias, ela tem uma fome muito intensa, ela tem as mãos quentes, ela é uma pessoa estressada, então ela tem o dosha de Pitta nela, ela é bem do fogo. Então, uma pessoa que produz muita enzima digestiva. Essas enzimas digestivas, elas aumentam a temperatura do corpo, elas aumentam a fome, elas aumentam a capacidade metabólica.
Então essa pessoa, tudo o que come vira tecido, tudo o que come vira tecido. E ela começa a comer qualquer coisa e engordar. Ela pode comer uma folha de alface, que essa folha de alface ainda tem um pouco de matéria, ela vai conseguir aumentar a produção de tecido com isso. Então, para essas pessoas que são mais o dosha de pitta, mais ácidas, mais quentes, mais estressadas, que estão com acúmulo de peso, é interessante a gente desacidificar o corpo. E aí sim essa pessoa pode consumir salada, pode consumir coisas mais frias para esfriar esse fogo muito constante, pode buscar fazer algum exercício para dar uma direção para essa energia do fogo, tá? Então não é necessariamente ir ao banheiro nesse caso, mas diminuir o excesso de fogo do estômago é o ideal. Aí a gente pode pensar em chá verde, em chás refrescantes diretos, como o chá de coentro, chá de dente-leão, chá de capim-cidreira e as ervas amargas, como a carqueja, a espinheira santa, o próprio boldo. E na salada a gente pode pensar no almeirão, na rúcula, nas folhas de mostarda. Esse dosha de pitta, quando engorda, ele engorda com muito calor também. Então são pessoas que têm tendência a estar transpirando, a ter muita vontade de realização, a serem muito ativas. Então é aquele gordinho que continua fazendo um monte de coisa, tá? E aí a gente vai tratar ele por ervas amargas. Para as pessoas que são mais do dosha de kapha e engordam por comerem mesmo, geralmente essas pessoas não têm o fogo digestivo tão bom. Então ela acorda geralmente sem fome. E aí quando ela come alguma coisa mais leve um pouquinho, um pãozinho, um negocinho assim, não vou comer muito de manhã, ou então faz um jejum de manhã, mas aí vai chegar na hora do almoço, fica com um pouquinho mais de fome. Quando vai dando 3, 4 da tarde, se a pessoa está morrendo de fome, ela começa a comer todo tipo de coisa para repor o que ela não comeu de manhã, e aí ela começa a se encher de nutriente. Se a gente pegar esse indivíduo e aumentar a ingestão de termogênicos, de especiarias, cravo, canela, gengibre, erva doce, cardamomo, cúrcuma, anis estrelado, noz moscada, pimenta do reino, tudo isso vai ajudar a pessoa a aumentar o potencial metabólico. Aí ao invés de ficar letárgica na cama, morrendo de sono 8 da manhã, já acorda animado, já acorda fazendo coisas. Aí vai pegar aquelas gorduras que estão estagnadas no corpo todo, vai entrar um nutriente cheio de especiaria, essas especiarias vão digerir a gordura, aí a pessoa começa a soltar um suor grudento, começa a ter umas excreções mais abundantes, continua com fome e come de acordo com a fome, mas não é mais aquela fome de ansiedade, de fim da noite, comer um monte de coisa doce, um monte de coisa pesada. Melhor dieta para você emagrecer é aquela adequada para o seu corpo. E ninguém engorda por um único motivo. Tem o camarada que engorda porque ele não expressa o que ele tem para dizer. E o chakra da garganta, ele contém também a nossa tireoide. E a tireoide ela é responsável pelo relógio biológico que controla a dispersão de enzimas digestivas, a dispersão de dilatação celular. Então, se você está engolindo um sapo muito grande em casa, na família, no trabalho, se tem alguém montando em cima de você, uma coisa natural do corpo é tentar se proteger contra os ataques externos. O tecido que protege e guarda nutriente é o tecido gorduroso. E a pessoa, porque está engolindo um sapo no trabalho, em casa, porque ela não está sendo ela mesma expressando o que ela tem para dizer por meio do chakra da garganta, ela começa a engordar com pena de si mesma, ela começa a acumular tecidos externos para ela se proteger, para ela criar uma camada protetora do meio. Então também uma das fórmulas para emagrecimento é expressar-se, é dizer o que você pensa, é comer gengibre para o gengibre queimar sua garganta e derreter essas emoções enraizadas, esse sapo que a pessoa engoliu. Tem gente que acaba emagrecendo demais e aí você vai ver qual é a causa do emagrecimento dessa pessoa, porque se expressa muito. Agora, dificilmente você vai ver uma pessoa muito expressiva que faz o que almeja da vida tendo ganho de peso, tá? Porque você está liberando o que você não quer. Então, se você se livra daquilo que não te pertence, fisicamente o seu corpo não vai guardar aquilo que ele não quer. Agora, se você aceita um relacionamento ruim, um trabalho ruim, uma casa ruim, se você aceita fazer ações erradas na sua vida,
Por que o seu corpo deveria lutar contra o ganho de peso? Se você mesmo aceita que elementos que não te pertencem façam parte da sua vida, por que o seu corpo eliminaria aquilo que não pertence a ele, se você mesmo está fazendo um monte de coisa errada? Então, o ganho de peso ele não está aliado só à dieta, ele está aliado à rotina do trabalho, ao horário de sono, à qualidade expressiva do ser. Então, se a gente for generalizar e dizer que existem 3 formas de adoecer no ganho de peso, uma forma é vata, ressecando o corpo, fazendo com que o nosso funil não consiga excretar os dejetos e o funil vai enchendo. Geralmente, as pessoas que engordam no dosha de vata, elas engordam de uma gordura dura, fria e numa forma de pochete. É uma gordura só aqui na região da barriga, mas é a barriga mais a parte baixa, tá? Dificilmente engorda braço e perna. Então essas pessoas que engordam aos 50, 60 anos, elas ficam só barriga e principalmente uma barriga mais baixa, de uma gordura dura, uma gordura vata. Se aumentar a oleosidade do corpo com óleos quentes e penetrantes, aumentar a injeção de ghee junto de gengibre, consegue emagrecer, porque vai derreter a gordura no óleo e esse óleo vai tanto acessar a gordura quanto tinha pimenta, tinha gengibre no óleo, então ele vai digerir essa gordura fria e dura com frio e duro, com o gengibre que é quente, com o ghee que é úmido e ao invés de duro, né? Então o Ayurveda sempre vai por opostos. Se a gente pega o adoecimento do dosha de Pitta, do camarada do fogo, ele vai adoecer mais de acúmulo de gordura peritoneal. Então a região do peritônio é essa região geral do sistema digestivo, das costelas para baixo. Essa pessoa vai acumular essa gordura entre o intestino delgado, entre os órgãos. E aí fica uma gordura mais mole um pouco, geralmente mais quente. É comum que tenham marquinhas nessa gordura, é comum que seja acompanhado de um suor mais ácido um pouco, uma pessoa que tem uma sensibilidade maior na axila, uma sensibilidade maior atrás do joelho, ficou um pouco estressada, vai dar uma coceirinha atrás da nuca, que se coçar muito dá uma dermatite. Então ele acumula uma gordura quente e ácida. Então a gente vai usar ervas alcalinizantes e resfriantes para mobilizar, para ativar essa gordura para os tecidos inferiores, para que ela seja eliminada por fezes, urina e suor. E aí a gente vê essa gordurinha mais pochetinha assim e ainda um grande potencial metabólico, a fome continua muito forte nesses indivíduos. Agora, o indivíduo kapha, o nosso dosha da lenha, que adoece, esse é o mais comum de ver. São as pessoas que engordam em todos os tecidos, ela engorda braço, ela engorda perna, ela acumula líquido nos pés, acumula líquido nas mãos. São pessoas que têm mais dificuldade de levantar da cama animadas, porque está tudo muito pesado. Então qualquer chá picante que essa pessoa tomar, de cravo, de canela, de gengibre, já vai ajudar. E elas engordam de forma homogênea, engorda braço, engorda perna, engorda rosto, e fica tudo arredondado. E se a gente fizer uma receitinha super fácil, além de chás, você pode pegar um pote vazio, esterilizado de água quente, e encher bem sequinho, encher ele de pimenta do reino. Pimenta do reino inteira, caroço, a pimenta preta, tá? E você vai encher até cobrir as pimentas de azeite. Encher o pote de pimenta, enche o pote de pimenta com azeite até cobrir, sem deixar nenhuma para fora. Tampa, deixa no escuro 30 dias ali no armário da sua casa. Passados os 30 dias, todo dia de manhã você vai, ao acordar, tomar um copo de água quente com 1 colher de café desse preparado. Essa colher de café tem 7 pimentas e o volume da colher de óleo. Então você vai pegar ali 7 pimentas junto com azeite, toma aquilo, toma o copo de água quente em seguida. Aquilo vai aos poucos soltando o calor no corpo, soltando o calor nos tecidos, espalhando, a pessoa sua, começa a suar grudando, começa a ter os dejetos mais abundantes, começa a ter uma excreção mais intensa e ao decorrer de semanas, 1 mês, 2 meses, ela começa perdendo 1 quilo, 2 quilos, 4 quilos, depois regularmente ela vai perdendo peso. O que não funciona é fazer o oposto, é a pessoa tá com muito peso e fala assim, tô com muito peso, eu vou comer alguma coisa leve. Aí a gente entra no que eu chamo de síndrome do urso polar. Comer uma coisa leve, quando você está com acúmulo de peso, ou seja, você está com muita matéria, a matéria está estagnada, aí você vai comer uma coisa leve e fria, esse leve e frio não vai mobilizar essas coisas.
A geladeira não é fria, você bota as coisas na geladeira para quê? Para parar o processo metabólico. Então isso vai fazer com que você diminua muito o seu processo digestivo. Comer salada é a melhor coisa que você faz para parar de digerir as coisas. Então as saladas são frias, são ressecantes o sistema digestivo. Então uma das piores receitas para emagrecer é a salada. Ela justamente é feita para parar o seu corpo da forma como ele está. Aí a pessoa quer emagrecer lá, está com 20 quilos a mais do que queria, começa a comer salada, emagrece 500 gramas, porque parou de ingerir carboidrato, aí fica os próximos meses sem emagrecer, só inchando de gases. Gases por celulose, né, matéria vegetal não digerida. Aí fica lá gerando bolo fecal, gerando cocô bolinha, gerando inconstância. Uma comida fria gera ansiedade, aí a ansiedade vai gerar a sensação de vazio, a sensação de vazio vai pedir o sabor doce. Aí a pessoa fica comendo elementos doces, meio que sem querer, à noite come doce para compensar a falta de nutrientes pela manhã. Então uma das piores receitas para você emagrecer é parar de comer, é inibir a dieta. Uma das piores receitas para você emagrecer é comer salada. A melhor receita para emagrecer é fazer o que o seu corpo precisa. Se está muito seco é untar, se está muito quente é esfriar, se está muito frio e muito úmido é esquentar e ressecar. Então a maioria das pessoas adoece no doce de Kapha, ficando pesadas e densas e úmidas, e a melhor coisa para fazer é aumentar o fogo, é usar especiarias, a receitinha do azeite com as pimentas pretas. Agora, se você está constipado, se você não vai ao banheiro todo dia, a primeira coisa que você tem que fazer é ir ao banheiro todo dia. Se a ponta do funil está entupida, não é sobre o que eu coloco aqui em cima, não é sobre o que eu como, é sobre o que vai me fazer ir ao banheiro. Então pode também embeber um algodão com óleo de rícino e colocar no ânus antes de dormir. Seja qual for a indicação que você for fazer, você tem que cuidar do seu corpo de acordo com a individualidade dele. Não é porque você engordou que todo gordinho é igual. Não é porque você emagreceu que todo magrinho é igual. Então como está o seu corpo? Você tem olhado para ele? Ele está acumulando vata, que é o ressecamento e a ansiedade, vazio. Ele está acumulando pitta, que é o estresse, o nervosismo, a acidez, a queimação. Ou ele está acumulando kapha, que é peso, letargia, vontade de não fazer nada, de ficar em casa. Então, de acordo com isso, você vai buscar entender como se cuidar. E não seguir uma dieta maluca de revista. Se essas coisas funcionassem, a gente não estaria utilizando pessoas que sempre foram magras para fazer as propagandas, né? Pega aquela modelo de biotipo Vata Pitta, que é o biotipo magro e quente, e bota para falar de emagrecimento. E você vê que naturalmente que a pessoa sempre foi magra, ou seja, nunca foi um desafio para ela isso. Então, dentro do Ayurveda, eu acho muito legal dizer assim que em 4 meses eu já fiz uma pessoa, no primeiro mês de tratamento, perdeu 1 quilo. Mas ela desinchou muito e ela recuperou o sistema metabólico dela. E nos 3 meses seguintes ela perdeu 12 quilos, 4 por mês. E aí no decorrer de 1 ano ela perdeu 20 quilos. Ela não precisou fazer plástica de pele, ela não precisou fazer bariátrica, ela não precisou mudar muito a alimentação, não precisou fazer muita loucura na dieta. Ela só restaurou o equilíbrio fisiológico que estava faltando. E equilíbrio para cada pessoa é uma coisa, né? Se o cara está em cima, equilíbrio é embaixo. Se o cara está embaixo, equilíbrio é em cima, para trazer o caminho do meio. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido que emagrecimento não é uma fórmula mágica, que não dá para a gente tratar o nosso corpo de uma forma embotada e simplesmente olhar para um produto final. Cada adoecimento, seja perda, ganho de peso, ansiedade, febre, gripe, problema de pele, constipação, taquicardia, colesterol alto, seja lá o que for, aquilo é só um nome para um conjunto de características. Se você não olhar para o conjunto de características que te levou ao adoecimento, você não encontra saúde. Então não é um nome que você trata as características daquilo. E aí você dá os elementos opostos, está quente e pesado, então eu vou dar frio e leve. Está frio e seco, eu vou dar quente e úmido. E aí você vai entendendo que o sistema precisa se equilibrar por meio dessa biologia adequada para o mundo material. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham um bom proveito, que entendam bem como se cuidar e busquem olhar para si mesmo para a gente tratar realmente a fonte do problema. Tá bom? Até o próximo vídeo, bom proveito, namastê!